Salve família Palestra, tamo junto, boa pra nós, rapaziada, mano. Jogo difícil entre Palmeiras e Novo Horizontino. No primeiro jogo da final, nessa quarta-feira, em horários definidos, tudo definido. Primeiro jogo entre Palmeiras e Novo Horizontino pela final do Campeonato Paulista será nessa quarta-feira, dia 4, às 8 horas da noite, com transmissão da Record, da Casa TV, da TNT e da HBO Max. E o segundo jogo da final será domingo. Domingo agora, dia 8, às 8h30 da noite. 8h30 da noite. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse horário horrível, domingo às 8h30 da noite. Com transmissão da Record, da Casa TV, da TNT e da HBO Max. Beleza, rapaziada? Mano, vai ser um jogo muito difícil entre Palmeiras e Novo Horizontino. Uma partida muito complicada. Acho que o Palmeiras precisa fazer o resultado nesse primeiro jogo. A gente principalmente precisa respeitar o Novo Horizontino, viu, rapaziada? Os caras fizeram a melhor campanha do Campeonato Paulista. Inclusive meteram 4 na gente no jogo da fase na primeira fase do campeonato. Você pode falar, o time tava com reserva, tudo mais, não importa, mano. Os caras meteu 4-0, foi o Palmeiras que entrou em campo. E mesmo que fosse os reserva, mano, vestiu a camisa do Palmeiras, você não pode tomar 4-0 do Novo Horizontino, independente de qualquer coisa. E a gente tomou. Então tem que respeitar os caras, fizeram a melhor campanha, mano. Tiraram a diferença de jogar o segundo jogo na casa deles graças a esse 4-0. Então tem que respeitar muito, mano. Eu acho que a gente tem que fazer o primeiro jogo. A gente tem que fazer o resultado nesse primeiro jogo jogando na Arena Barueri, diante da nossa torcida. É até engraçado porque a Arena Barueri era um estádio que a gente não gostava de jogar e acabou que agora virou nossa força, tá ligado? Porque, mano, a gente não tá perdendo lá. Então, mano, a gente precisa fazer o resultado nesse primeiro jogo. Esse é o primeiro jogo fundamental que a gente precisa entrar em campo, pensando em, mano, vencer, fazer o placar justo pra chegar no segundo jogo tranquilo e não depender de, mano, de precisar vencer lá, tá ligado? Até porque os caras estão invicto lá na casa deles, estão invicto, estão jogando muito bem lá, lá é a força dos caras. Então, mano, a gente precisa fazer nossa força no primeiro jogo pra chegar na força deles lá e não ter problema. Tá ligado? Eu acho que isso é um ponto fundamental, tá ligado? Até porque foi lá na casa deles onde a gente tomou 4-0. Aí, mano, tudo bem, eu entendo muita gente falar que era a primeira fase, o Abel tava testando o time e tudo mais, mas, mano, tomamos 4-0, tá ligado? Inclusive, eu trouxe até a escalação pra deixar claro como que o time tava nessa partida. A gente tava com Marcelo Lomba no gol, certo? Já é o goleiro reserva, Marcelo Lomba no gol, Kelvin na lateral direita, Gomes e Murilo na zaga e Piquerez, quarteto de zaga titular. O meio de campo era Emiliano Martinez, Larson, Alan, Veiga, Riquelme e Flaco Lopes. Ou seja, era um time mesclado. Tinha muitos titulares, como o Flaco Lopes, como o quarteto de zaga, como o Alan, entendeu? Mas tinha alguns reservas assim no meio. E fomos lá na casa dos caras e tomamos de 4-0. Então, mano, precisa ter muito cuidado de verdade, sem vacilar nesse primeiro jogo, que eu acho que vai ser o primeiro jogo, vai ser fundamental para decidir esse título paulista, tá ligado? O árbitro da partida será Matheus Delgado Candansan. É um árbitro que eu não gosto muito. Eu acho que ele vai muito na cabeça dos jogadores dentro de campo. Se o jogador for muito experiente, consegue levar ele no grito fácil, fácil, tá ligado? É um árbitro que vai muito na onda. Então, mano, eu não gosto muito por conta disso. É um árbitro jovem também. Acho que até por isso, por falta de experiência, acaba sendo muito levado pelos jogadores mais experientes. Eu não gosto muito desse árbitro. E aposto que o do segundo jogo será Rafael Claus, mano. Acho que o Claus vai apitar esse segundo jogo da final. Ou então a Edna, por conta de tudo que aconteceu aí com a árbitra mulher, tudo. Acho que pode ser até a Edna nesse segundo jogo da final. Certo, mano? E falando do horário desse segundo jogo, rapaziada, de verdade, mano, 8h30 da noite no domingo. Eu sou repetitivo porque, mano, é um bagulho que pra mim não faz sentido e nunca vai entrar na minha cabeça. Um jogo domingo às 8h30 da noite. Ainda mais numa final de Campeonato Paulista. Eu imagino um torcedor do Palmeiras que vai sair daqui de São Paulo para ir para Novo Horizonte, ver Palmeiras e Novo Horizontino e ter que sair de lá 10h30, que é quando acaba o jogo, para voltar para casa, tá ligado, mano? É um bagulho absurdo, velho. Por que não bota esse jogo domingo às 4 da tarde, horário nobre, tá ligado? Ou 6h30 até, que pra mim 4 era melhor, mas pelo menos 6h30 pra ajudar, né, mano? 8h30 da noite, o horário. O domingo, o jogo no domingo, mais tarde do que na quarta-feira. Quarta-feira a gente entende, beleza, mano. A maioria do povo trabalha durante a manhã, tarde e começo da noite. 8 horas é um ótimo horário pra quarta-feira, dia de semana. Agora num fim de semana, domingo, mano, domingo, 8h30 da noite, pô, pra mim não faz sentido. Mas tem gente que gosta de fazer o quê, né? Mas pra mim, de verdade, é um negócio que não faz sentido nenhum. De verdade, não faz sentido nenhum. Continuando aqui, mano, de verdade, mano. O time do Palmeiras, principalmente pra essa final,
vai depender muito de um jogador, ao meu ver, viu, mano? Se chama Marlon Freitas. O que o Marlon Freitas tem jogado, rapaziada, é um bagulho impressionante. Eu tô de verdade muito surpreendido. Quando contratou o Marlon Freitas, eu já botei uma boa esperança nele, porque eu sempre achei ele um bom jogador dos tempos de Botafogo. Mas, mano, ele tá fazendo muito mais do que eu esperava pelo Palmeiras. Ele é um cara que realmente dominou o meio de campo. Ele não é só um volante marcador, ele é um volante marcador que sai muito bem pro jogo. Ele lembra muito o Danilo quando jogava no Palmeiras, que era esse cara que marcava e conseguia sair pro jogo e olhando sempre para frente. O Marlon Freitas também tem essa característica de sempre olhar para frente, distribuir jogo para frente, nada de tocar para trás. Ele tá sempre olhando para frente, pegou a bola, olhou para frente, mirou lá, tá ligado? E acerta muitos bons passes. Ele, eu acho que, mano, foi fundamental para essa mudança de futebol do Palmeiras, tá ligado? O Aníbal era um volante muito de marcação, que não tinha um ótimo passe, não tinha nenhum bom passe, era um cara realmente muito de marcação, muito marcador, e que não distribuía jogo, totalmente diferente do Marlon Freitas, fora que a qualidade técnica do Marlon Freitas é infinitamente melhor do que do Aníbal. Então acredito eu que sim, a contratação do Marlon Freitas mudou totalmente o estilo do Palmeiras e ele se encaixou muito bem com o Andréas. De verdade me lembra muito, mano. Eu vejo muito comentarista falando, mano, o Marlon Freitas não vai ser titular do Palmeiras. Falava e tem uns que falam até hoje, não vai ser titular do Palmeiras. O Abel com certeza tá querendo um volante de marcação, um outro estilo de volante. Só que, mano, quem fala isso não acompanhou o Palmeiras nas melhores épocas do Abel, que foi 20, 21 e 22, onde ele tinha uma dupla de Danilo e Zé Rafael. E o Danilo era a mesma característica do Marlon Freitas, marcar e sair para o jogo olhando para frente. As mesmas características e o Abel gosta desse tipo de jogador. E do lado do Danilo tinha um Zé Rafael que é diferente do Andréas, porque o Zé Rafael era um cara que marcava mais forte, era um cara que era melhor de marcação do que o Andréas. Só que o Andréas é maestro, é um gênio ali de armação de jogada. É ele que começa as jogadas do Palmeiras, é um cara que distribui muito bem o jogo e encaixou perfeitamente com o Marlon Freitas. Eu acho que eles têm o dom de poderem fazer até melhor do que Zé Rafael e Danilo fizeram pelo Palmeiras, porque os dois têm. Eu não sei se o Marlon tem mais qualidade técnica do que o Danilo, mas o Andréas com certeza mais do que o Zé Rafael. Não que o Zé Rafael tenha sido ruim, o Zé Rafael foi um baita volante no Palmeiras. Só que o Andréas tem muito mais qualidade técnica do que o Zé Rafael. E o Marlon Freitas é um cara que tem uma pegada de marcação mais forte que o Danilo. Então, é um negócio ali que tá encaixando muito bem. Eu comparo muito com esses dois, porque foi a dupla que fizeram sucesso no Palmeiras, Zé Rafael e Danilo. E os dois fizeram sucesso fazendo o que eles estão fazendo hoje. O Marlon Freitas e o Andréas. Aí praticamente a mesma história, tá ligado? O Marlon Freitas, marcação e saída de jogo boa pra frente, tá ligado? O cara que arma. E o time do Palmeiras, quando tinha Danilo e Zé Rafael, era armado para quando esses dois saíssem, o time está preparado, tá ligado? Por quando o adversário fosse atacar. E tá acontecendo a mesma coisa agora com Marlon Freitas e Andréas. Eu acho que é uma dupla aí que vai de verdade, mano, vai dar muitos frutos pro Palmeiras e pode ser tão boa quanto foi Zé Rafael e Danilo. Eu comparo muito com esses dois porque me lembra muito, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Eu acho que o Palmeiras vai ter uma partida muito difícil nesse primeiro jogo da final. Na verdade, não no primeiro, mas sim no segundo. Acho que o primeiro jogo da final é o jogo onde a gente tem que fazer o resultado, ir pra cima dos caras e fazer o resultado. Porque no segundo jogo lá na casa deles, o negócio, eu acho que o bicho vai pegar. Beleza, rapaziada? É isso, mano. Falar um pouco sobre essa partida de Palmeiras e Novo Horizontino. Falar também do Marlon Freitas, que merece reconhecimento, porque vem jogando muito. E é isso. Fazendo um favor, mano, por favor, peço pra vocês, se inscreve aqui no canal, tá ligado? Falo de várias coisas sobre o Palmeiras. Todo jogo do Palmeiras tem pós-jogo aqui, inclusive quarta-feira vai ter pós-jogo, domingo também vai ter pós-jogo nos dois jogos da final. Todo jogo do Palmeiras tem pós-jogo aqui e sempre falando de Palmeiras, beleza, rapaziada? Por favor, se inscreve aí no canal, curte o vídeo que vai me ajudar pra caramba e me acompanhe nas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Valeu, família? Tamo junto, avante palestra, segura os porcos!